Boa noite a todos. Eu sou a Letícia, né? Sou uma colaboradora aqui da casa e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês. Nós já há algum tempo estamos estudando o Livro dos Espíritos, que na verdade ele vem nos trazer esclarecimento do mundo espiritual para o nosso mundo físico. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a influência dos espíritos sobre o acontecimento na nossa vida e a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, certo? Ah, que dedo ligeiro. Quando nós pensamos na influência dos espíritos, a gente até acredita algumas vezes que não acontece, que isso é muito raro e passageiro. Mas a influência que os espíritos eles exercem sobre nós, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações no nosso dia a dia, é muito maior do que nós podemos imaginar, né? Nós temos uma equipe de anjos guardiões que já nos auxiliam na nossa reencarnação e que na grande maioria das vezes nós não conseguimos percebê-los por causa da nossa irregularidade e inconstância, por causa da nossa vibração. E essa influência, ele pode ser tanto no nosso físico como na nossa moral, né? Os espíritos, eles atuam de uma forma incessante. Eles agem sobre a matéria, sobre o pensamento, que são as forças da natureza. E às vezes a gente acha que para que isso aconteça precisa ter fenômenos. E não é necessário. Eles nem sempre, essa influenciação, ela nem sempre ocorre de maneira anormal, de maneira clara, que a gente possa perceber, ou também em caráter obsessivo, que é a influenciação que os nossos não compreendidos, né, inimigos é muito forte, que não nos compreenderam exercem sobre nós, né, e até fazendo, através da obsessão, em caráter de subjugação, quando nós ficamos permanentemente influenciados sobre essa obsessão. E ela pode ocorrer de uma maneira muito leve, muito sutil, porque eles invadem o nosso campo mental, o nosso pensamento. E como? Através do pessimismo, através da melancolia, utilizando das nossas viciações mentais, das nossas dependências emocionais, do nosso autodepreciamento, da nossa língua, quando fazemos calúnias, da nossa maledicência e dos nossos também comentários inconvenientes. Se eu fosse ficar falando aqui, fala, nossa senhora, é o dia inteiro então, né? Porque quem aqui não, pelo menos não pensa, nossa, olha a roupa que aquela moça tá, ou olha aquele senhor, e a gente é constante tendo esses pensamentos. E também, na maioria das vezes, nós nos pegamos pensando com pensamentos que não são costumeiros nossos, né? Você teve aquela crise de ansiedade, aquela crise de angústia, e você para e fala assim, nossa, mas por que eu estou pensando isso? Eu não sou isso. Isso é uma influenciação que os espíritos, aqueles que não nos compreenderam, exercem sobre nós, né? Então, eles fazem através dos pensamentos, né, que surgem as ideias diferentes e contraditórias também, até referente à nossa moral. E até eu coloquei essa foto ilustrando assim, porque a grande maioria acha que são os fantasmas, né? Mas são os espíritos. É uma foto ilustrativa, lógico. E nesses momentos, nós estamos sendo influenciados por espíritos, podendo eles ser benfazejos e como podendo ser também maléficos, né? E às vezes nós nem percebemos. E às vezes isso se torna tão normal, principalmente nos processos obsessivos, que quando é feito um trabalho de desobsessão, a gente está tão acostumado com aquela sensação, com aquela energia, que a gente começa a sentir falta. E isso nós vemos nos trabalhos de desobsessão aqui da casa, né? Nós temos
um trabalho em que a pessoa, depois que a espiritualidade exerce sobre aquilo, a pessoa enfraquece. E daí já chega a ser até uma subjugação. E tudo isso acontece mediante a nossa sintonia. O nosso comportamento humano. É isso que vai auxiliar para que ocorra a interferência dos espíritos, tanto benfazejos como aqueles que não nos compreenderam. E eles exercem essa influência na nossa vida física, porque nós estamos num processo carnal, material, num processo evolutivo. Lembrando que nós estamos em um planeta de prova e expiação, certo? Bom, e um homem mal intencionado, aí o Livro dos Espíritos, Kardec faz as perguntas, né, para ter o esclarecimento das dúvidas dele. E daí ele quer saber sobre essa influência que os espíritos, eles causam sobre nós, e daí ele pergunta assim, ó, um homem mal intencionado dispara um tiro contra o outro, mas o projétil passa apenas de raspão sem o atingir. Um espírito benfazejo pode ter desviado esse tiro? Depende. Se está no planejamento reencarnatório dele, o espírito benfazejo não pode atuar. Mas, se não chegou, vamos dizer assim, a hora dele, né? Ele vai inspirar para que aconteça alguma coisa e o desvie desse trajeto. É por isso que em alguns casos, até em acidentes de aviões, algumas pessoas não entram no avião. Porque aquele grupo de pessoas já tinha o planejamento do desencarne coletivo. E aquela pessoa que não entrou no avião, ela foi inspirada pelos bons espíritos porque não era a hora dela. Ou ela teve o merecimento de uma nova chance. Certo? Então nada é por acaso. Deus, na sua criação, na sua inteligência suprema, ele faz com que aconteça tudo mediante o nosso merecimento e mediante aquilo que nós necessitamos passar. E ele também não vai, os espíritos não vão exercer a influência no projétil para que isso se desvie, não é? E daí quando a gente fala assim, não entrei no avião, não morri, o avião caiu. É um milagre. Agradeça. Agradeça, porque você foi merecedor. E daí Kardec faz outras perguntas, né? Sobre espíritos levianos ou brincalhões, que geralmente na doutrina espírita a gente até chama dos zombeteiros, né? Eles não podem provocar esses pequenos embaraços que antepõem aos nossos projetos e transformar as nossas previsões em uma palavra. São eles os autores do que vulgarmente chamamos os pequenos transtornos da vida? Eles podem sim utilizar das traquinices dele, né, para fazer essa influência. Mas lembrando que somos nós que estamos à prova. Vale da nossa sintonia, a nossa autorização mental para que isso ocorra. É fácil a gente controlar o nosso pensamento? Ter bons pensamentos o dia todo? Não. É a coisa mais incompreensível e difícil do nosso dia a dia. Lembrando que, para que isso ocorra, nós precisamos exercitar a nossa paciência. E às vezes você fala assim, né? Principalmente nas discussões, onde a pessoa ofende você. Você fala, nossa, mas por que essa pessoa falou isso? Será que talvez ela não tivesse sendo influenciada por algum espírito que queira ou fazer uma zombaria ou também nos provar? E isso acontece constantemente. E daí você olha para a pessoa e fala, nossa, mas nunca fez isso? O que está acontecendo agora? Né? É para exercitar a nossa paciência. E o que isso
a responsabilidade é nossa. As nossas frustrações, somos nós os nossos principais, o nosso principal autor da nossa existência. E na nossa baixela de guarda, né, na nossa baixela vibracional, é aonde eles conseguem atingir pelo nosso descuido e também nos causando a culpa. E isso ocorre com frequência. A influência dos espíritos, ela vai desde a nossa vontade, os nossos prazeres, né, através dos nossos vícios, eles exercem também a influência nisso. E eles utilizam das sensações materiais, porque na grande maioria das vezes, quando isso acontece, são espíritos ainda materializados, dependentes da matéria. E como tudo é energia, é magnetismo, eles conseguem sim sentir o prazer nas nossas sensações físicas, certo? Desde as viciações até as bebidas, tabagismo, sexo, né? E daí Kardec continua perguntando se os espíritos eles provocam as discórdias e agem em consequência das nossas animosidades pessoais e podem atacar o primeiro que encontram, sem motivo determinado e por simples malícia. Pode, tá? Existem espíritos que não nos compreendem e também existem os espíritos brincalhões ou benteiros, que eles adoram ver, entre aspas, né, o circo pegar fogo. Porque é energia, é matéria, né? Ele se satisfaz com todo esse pessimismo, com toda essa ira, com toda essa agressividade, né? E o rancor dos seres que nos fizeram mal na Terra, eles vão se extinguir quando, no final da nossa vida corpórea? Às vezes, eles compreendem, ou melhor, eles nos compreendem, né? Porque justiça é só Deus que faz. Mas ele precisa compreender o nosso obsessor, aqueles que não nos compreenderam. E assim como nós também, que não compreendemos os outros, que somos falhos, que estamos aqui em aprendizado, em evolução. E tudo isso é um processo. É um processo lento, homeopático, dose diária a cada dia. E quando nós morremos, eles podem nos achar depois? Pode. Através das reencarnações. E como eles nos acham? Através da nossa vibração. Quando a gente tem a modificação da matéria, né? O espírito é o mesmo. Quando vibramos na mesma sintonia que eles nos acham. E isso é frequente. E como nós colocamos fim a essas obsessões? Oração, importantíssimo, porque a oração ela faz com que mudemos de sintonia, mudemos a faixa vibracional. Mudança interna do nosso eu, modificação da nossa moral, modificando os nossos hábitos, as nossas atitudes, termos constâncias, principalmente na oração. Criar hábitos saudáveis, físicos, mentais e espirituais. E através de tudo isso, a disciplina. E às vezes a gente tem um dia tão atribulado que a gente esquece de fazer a oração para dormir. Não é verdade? A hora que vê, acordou no outro dia, e daí também não lembra nem de agradecer o dia amanhecendo. Porque o nosso dia a dia é muito corrido, é muito inconstante. A gente vai levando tudo no peito, né? Eu passei por atendimento lá em Águas de Santa Bárbara, e aquele dia tinha sido muito atribulado, um tratamento espiritual, e daí a hora que eu sentei assim na maca, o médium já com o mentor falou assim, que horas você lembrou de respirar? Aí que eu caí em mim, falei assim, agora. E daí eu, né, aliviei. É lógico que com o dia a dia eu estava respirando, mas
acalmada, sabe? Aquele ufa, parei. Era aquela hora. E daí que eu fui cair em mim o que eu tinha feito o dia todo. Eu levei tudo no peito o dia inteiro. E assim, através da nossa modificação, é que não recebemos mais, né, a influenciação daqueles que não nos compreenderam. E daí Kardec continua, né, perguntando se os espíritos têm poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para ela a prosperidade. A coisa que a gente mais quer é prosperidade, né? Principalmente na parte financeira. Dependendo do espírito, ele pode até agir sobre isso, mas lembrando que tudo acontece mediante a nossa necessidade. E algumas religiões, elas até fazem, né, oferendas, ofertas, para que a riqueza se aproxime. Dependendo do espírito que ali está, ele vai agir. Mas lembre-se, o comprometimento que adquirimos, os acordos que fazemos, tudo aquilo que nós fazemos nos será cobrado, né? E como é que eu vou enriquecer? Se movimentando, trabalhando, disciplina, bons hábitos e assim por diante, né? Buscai, até fala aqui, e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Podem os espíritos também fazer que obtenhamos o dom da fortuna, desde que solicitados nesse sentido? E a própria espiritualidade nos responde que às vezes, como prova, mas na grande maioria das vezes, principalmente se forem espíritos já mais iluminados, eles não vão fazer, eles vão se recusar a atender esse pedido material nosso. São bons ou maus espíritos que concedem esses favores? Pode ser tanto mal como bom, tá? Vai depender da nossa intenção e da intenção que ele tem para agir sobre nós. Lembrando que aí nós adquirimos um acordo e algumas vezes eles vão ser cobrados. Mas em geral são espíritos que querem arrastar-vos ao mal e que encontram um meio fácil de o fazer, por causa dos prazeres, né, das sensações, que é lógico. A fortuna ela nos dá uma segurança, o dinheiro ele nos dá, mas se você não souber usar, você se perde nos prazeres que isso se proporciona, né? E daí nós viramos marionetes. Não temos mais o nosso livre-arbítrio, sendo que é ele que prevalece, né? Então precisa tomar muito cuidado em relação a isso. E daí alguns obstáculos aparecem na nossa existência. E daí eles vêm fatalmente contra os nossos projetos. Isso pode ser uma influência do espírito? Algumas vezes são sim os espíritos. E outras vezes, e mais frequentemente, é que nós nos colocamos nessa situação. Somos hoje aquilo que fizemos ontem. Temos sim a influenciação espiritual, mas a responsabilidade é nossa, 100%. Somos nós donos de nós, somos individualidade, né? E principalmente o nosso caráter, ele vai influenciar muito nisso. E daí a gente fala, Deus está me castigando. Tudo depende da maneira em que enxergamos. Você pode ter uma pedra, né? Não é o peso que te quebra, é a maneira que você carrega esse peso. O que você faz para que isso se modifique? E quando nos acontece alguma coisa feliz, é ao nosso espírito protetor que nós devemos agradecer. E em especial a Deus, que é nosso Criador. E que sem a permissão dele, nada se exerce na nossa existência. E depois, é lógico, aos bons espíritos, né? Toda vez que depois eu assisto essa palestra, eu assisto, né, para ver como é que eu fui. Aí eu me pego falando que eu tenho mania de falar né. Já falei acho que uns 10 né aqui agora. E agora nós vamos conversar sobre a ação dos espíritos sobre o fenômeno da natureza.
Nós estamos num planeta de prova e expiação. E Kardec vem explicar que os fenômenos da natureza têm um fim providencial na nossa existência, pois tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a sua permissão. E ocorre o objetivo de atingir ao homem, mas também é frequentemente terem por um único motivo restabelecer o equilíbrio e a harmonia das forças físicas da natureza. É a vontade de Deus, Criador, a causa primária de todas as coisas. E sabemos que os espíritos exercem, sim, a ação sobre a matéria e que são agentes, eles, da vontade de Deus. E que Deus, ele não exerce uma ação direta sobre a matéria. Ele usa os espíritos em graus de escala nos mundos, né? Aí, Diné de novo. E pela mesma razão, poderia então haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo aos fenômenos geológicos, que daí a gente fala assim, as tempestades, os raios, são espíritos que fazem todo esse efeito, toda essa manifestação. E os espíritos respondem que eles não moram no centro da Terra, mas eles dirigem esses fenômenos. E um dia ele responde que teríamos a explicação de todos esses fenômenos e os compreenderíamos melhor. Em 1857, o Livro dos Espíritos, eu nunca lembro a data, né? Hoje, através de outros médiuns estudiosos, nós estamos obtendo as respostas para essas perguntas, que são os espíritos da natureza, até chamados de elementais, né? E Herculano Pires, na sua obra Vampirismo, ele explica que cada plano da natureza tem a sua existência específica e que nós precisamos respeitar. E que existem, sim, os espíritos da natureza, que trabalham no plano físico. E essas entidades, elas são semimateriais, com corpos perispiríticos, e eles estão sobre a ascensão evolutiva para o plano hominal. São chamados elementares na concepção teosófica e eles derivam das doutrinas espiritualistas, principalmente da Índia. E a função dessas entidades na natureza, elas têm grande responsabilidade em harmonizar, equilibrar. E os espíritos agem sobre os fenômenos da natureza com conhecimento de causa em virtude do seu livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo e refletivo. Uns sim, outros não. Eles estão na ordem, esses espíritos, eles conseguem exercer esse trabalho, vamos dizer assim, porque eles estão na ordem material. Eles são um pouco menos evoluídos que a gente. São os elementares, e eles estão em transição do vegetal para o animal até chegar na fase hominal. Mas, se nós pensarmos, às vezes eles até são muito mais evoluídos do que nós. Depende do ponto de vista, porque nós destruímos a natureza para o nosso conforto. E daí sim causamos tragédias, através das cidades de pedra, né? E quando, São Paulo, por exemplo, quando chove, alaga tudo. E quando isso acontece, as famílias que lá acham que é Deus castigando e a natureza. É o homem exercendo a sua irresponsabilidade na natureza, né? Então, a função disso é o equilíbrio, a harmonização. E antigamente eles eram chamados de doentes, das fadas das flores, né, da floresta. E exercendo assim o seu papel para o nosso equilíbrio, para o equilíbrio do nosso planeta, né? Era isso que eu queria conversar com vocês, que possamos receber a influência dos bons espíritos na nossa existência, porque só de estarmos aqui já nos propusemos a isso. E lembrando que
nós só devemos, né, regar aquilo que nós desejamos que cresça. E que possamos assim, através do nosso esclarecimento, poder conduzir a nossa existência de uma maneira mais leve, trazendo a responsabilidade para nós e aceitando aqueles que não compreendemos, para que não tenhamos a sua influência em uma próxima existência perante o comprometimento que causamos em outras. Eles para conosco e nós para com eles, né? Então que possamos receber toda essa energia, toda essa espiritualidade e nos transformar a cada dia. Era isso que eu queria trazer. Uma excelente semana a todos, com muitos bons pensamentos, boas energias e refazimento de pensamento, atitudes e sentimentos. Um grande abraço a todos.